Glória a Deus. Queria louvar a Deus por essa oportunidade, né? Primeiramente ao Senhor, a Glauber, né? Já tinha nos convidado aí há um tempo atrás, mas não tinha dado certo. E cremos que tudo é no tempo de Deus. Amém? Rever aí a irmã Miriam, o irmão Damião. Que Deus continue abençoando esse trabalho maravilhoso. É um trabalho de oração, pregação da palavra. O reino de Deus está sendo pregado, amém? Com certeza, os frutos, eles estão fluindo e vão continuar fluindo para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias, meus amados, na carta aos Hebreus, capítulo 10 e versículo 38. Como alguns irmãos estão com a câmera fechada, eu diria que fossem aí nos avisando quando achar o texto. Amém? Hebreus 10. E versículo 38. Louvado seja Deus. Nos diz o texto sagrado: mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. A minha linguagem, a linguagem da minha Bíblia, melhor dizendo, está na NA, a Nova Almeida atualizada, tá certo? Talvez esteja um pouquinho diferente da versão de vocês, mas eu vou ler de novo, certo? Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Amém? Meus amados, a Bíblia Sagrada tem coisas interessantes. Este texto que nós acabamos de ler é o único versículo da Bíblia que está citado em 4 livros diferentes. Esse versículo está citado aqui em Hebreus 10, 38, está citado também em Gálatas 3 e versículo 11, também em Romanos 7 e Romanos 1 e verso 17, e na sua primeira citação no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2 e versículo 4. Então, é justamente aqui no livro de Abacuque, na sua citação inicial, que nós queremos nos deter nessa noite e meditar numa breve mensagem da parte de Deus para as nossas vidas, tá certo? Aqui no livro de Abacuque, meus queridos, onde se originou esse versículo, nós vemos a história de Abacuque. Abacuque profetizou aí sobre o povo de Judá nos anos aí 612 a 605 antes de Cristo. Abacuque é um daqueles profetas que aparece aí na Bíblia Sagrada. Seu livro está entre os profetas menores, mas não é por conta de pequena importância, porque o conteúdo, né, do livro de Abacuque é curto, mas é um conteúdo muito rico de mensagem, de ensinamentos. E Abacuque profetiza para Judá na época da ascensão do reinado da Babilônia. Abacuque estava passando por uma situação muito difícil junto com o povo de Judá. A Babilônia está crescendo, invadindo cidades, e Abacuque vê o povo de Judá totalmente desviado da palavra de Deus. O rei Josias, que foi um dos melhores reis de Israel, tinha morrido. No seu lugar, entrou o rei Jeoacás, que foi levado para o Egito. Depois entrou o rei Jeoaquim, e foi justamente no período de Jeoaquim que Judá se afastou do Senhor. No período de Abacuque, Judá
era uma nação totalmente desviada da presença de Deus. Havia em Judá muita violência, a opressão do ímpio sobre o justo, do rico sobre o pobre. A situação espiritual e religiosa de Judá na época de Abacuque era algo que tornava o povo de Judá um povo totalmente desviado. E é nesse contexto, amados, que Abacuque aparece, no meio de uma Judá ímpia, no meio de uma Judá violenta, no meio de uma Judá injusta, aonde a corrupção, né, e a falta de espiritualidade do povo os afastava de Deus. É nesse contexto que Abacuque aparece na Bíblia Sagrada. E é um contexto muito parecido com os nossos dias. O mundo, na sua grande maioria, afastado de Deus, um mundo corrupto, um mundo que não quer muita coisa com Deus, um mundo que busca o pecado, né? Na sua grande maioria, um mundo que se afasta de Deus. Então, o contexto de Abacuque não era muito diferente do nosso, certo? Abacuque, em meio a essa situação, Abacuque faz umas orações a Deus. Interessante é que no livro de Abacuque, quando Abacuque aparece, ele aparece daqueles profetas que não é relatado a sua genealogia. Abacuque aparece na Bíblia Sagrada sem ser citado seu pai, sua mãe, sua família, sua posição religiosa, sua posição social. Simplesmente aparece aí Abacuque, né? E o texto de Abacuque já começa dizendo que Abacuque está fazendo uma oração a Deus. O livro de Abacuque, como eu já disse antes, é um livro cheio, mas cheio de ensinamentos. E de lições para as nossas vidas, nós vamos nos deter em algumas lições que o livro de Abacuque traz para nós. Abacuque começa o seu livro, é a primeira lição que nós vamos ver nessa noite. Abacuque começa seu livro em uma oração. Em uma oração em tempos de angústia, em uma oração em tempos de revolta, em uma oração em tempos muito difíceis. O versículo 2 do capítulo 1 de Abacuque vai nos dizer o seguinte: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não me salvarás? Versículo 3 diz: por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Versículo 4 diz: por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Então, esse era o contexto que Abacuque vivia. Interessante que Abacuque, amados, ele não começa a oração como muitas das vezes a gente vê, né, as orações de outros grandes homens de Deus. Ele não começa adorando a Deus a sua oração. Abacuque não começa louvando a Deus na sua oração. Abacuque, na verdade, aparece na Bíblia apresentando a Deus algumas queixas. É aquela oração no momento de angústia, aquela oração no momento difícil, aquela oração que quando a gente está enfrentando muitas dificuldades e a gente, na verdade, né, Abacuque expressa a Deus aquilo que está dentro dele. Abacuque, em meio a toda aquela situação, ele se prostra diante de Deus e coloca para fora os seus sentimentos. Abacuque aqui é mostrado como um homem revoltado. A oração de Abacuque, quando ele diz, porque Deus, tu não atende o meu pedido de ajuda. É como se Deus estivesse, na verdade, se afastado de Judá. É como se a oração de Abacuque não saísse do lugar que ele estava. Então,
Abacuque apresenta a Deus aquilo que está realmente dentro do seu coração. Muitas das vezes nós, amados, tentamos apresentar as nossas orações a Deus com palavras bonitas. Muitas das vezes nós tentamos apresentar a nossa oração a Deus, tentando copiar de alguém uma coisa ou outra, mas, na verdade, o que Deus quer escutar de nós, amados, o que Ele já sabe que realmente está dentro de nós, são os nossos sentimentos, são aquilo que realmente está ali no nosso coração. Muitas das vezes, o fazer ou buscar palavras para falar com Deus não vai fazer muito efeito. O que faz efeito diante do Senhor é aquilo que a Bíblia já nos diz: um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. A palavra do Senhor nos mostra aqui Abacuque revoltado com a situação de Israel, e ele orava e Deus não respondia. Então, amados, a oração de Abacuque demonstra uma visão de que Deus estava afastado do povo. Abacuque, ele tem, nessa situação, uma dificuldade de não entender por que Deus não lhe responde. E aí, meus queridos, nós entramos na segunda lição que nós aprendemos. Muitas das vezes, quando Deus não nos responde, é porque Deus, ele tem no controle das suas mãos tudo o que está acontecendo ao nosso redor. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que muitas das vezes a resposta de Deus, ela não é aquela que nós estamos esperando. Abacuque clama, Abacuque está indignado, Abacuque está revoltado, Abacuque não entende por que ele ora e Deus não responde. E aí vem, amados, a resposta de Deus a Abacuque. No versículo número 5 do capítulo 1. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo uma obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. O versículo 6 diz assim: pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. O versículo 7 diz: eles são pavorosos, terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. A resposta que Abacuque, amados, recebe de Deus não é a que ele estava esperando. Abacuque ora a Deus, talvez esperando Deus levantar um novo rei dentro de Judá, que levasse o povo de volta à adoração a Deus, como fez Josias, o rei Josias, que morreu antes de Abacuque aparecer. Talvez Abacuque esperasse uma ação do Espírito de Deus dentro da cidade, dentro do povo de Judá, para que aquele reino voltasse a ser um reino de paz, a ser um reino próspero, a ser um reino justo. Mas a resposta de Deus a Abacuque é que eles iriam ser subjugados por um povo pior do que eles. Então, o texto vai nos mostrar que Deus não está limitado àquilo que nós pedimos. Deus tem suas formas de agir. Deus tem suas formas de trabalhar. Aqui Deus vai tentar, ou melhor dizendo, aqui no texto, Deus vai trazer sobre Israel uma situação difícil para eliminar outra situação difícil. Muitas das vezes a gente não entende a resposta de Deus. Glauber disse nesse instante: ei, nós pedimos oração, mas infelizmente o rapaz não resistiu. Com certeza Deus tem e sabe por que não respondeu às orações. Tudo está no controle de Deus. Nada foge ao seu controle.
Amém? Nós vemos na Bíblia Sagrada que muitas pessoas, elas não receberam as respostas que elas estavam buscando imediatamente. A mulher cananeia, no capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 21, ela vai atrás de Cristo, que a sua filha está endemoniada em casa. E o texto diz, em um dos versículos, que Jesus nada lhe respondia. E aquela mulher está clamando, Jesus está calado. Muitas das vezes a gente vai clamar, e o Senhor vai esperar a nossa ação. Ele não vai agir assim que a gente pedir. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. A Paulo chama isso de a multiforme graça de Deus. Porque o próprio Paulo também experimentou isso. Paulo experimentou no capítulo 12 de Coríntios, a partir do versículo 7. Ele diz que ele tinha um espinho na carne e ele orou 3 vezes a Deus para Deus tirar. E a resposta de Deus a Paulo foi não. Você vai ficar com esse espinho aí, Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Aleluias. Porque Deus sabe a nossa condição, Deus sabe até onde a gente aguenta, Deus sabe, amados, da nossa situação. Ele conhece e sabe até onde a gente aguenta suportar. Então, deixa eu te dizer nessa noite que Deus está no controle, Deus não perde o controle. Glória ao seu santo e bendito nome. E mediante a resposta de Deus, que ia trazer os caldeus, ou seja, o povo da Babilônia, para subjugar Judá, Jeremias, quando escuta aquilo de... Abacuque, quando escuta aquilo de Deus, a cabeça de Abacuque entra em parafuso. Como reagir diante das inesperadas respostas de Deus? É a lição 3. Veja aí do versículo 12 do capítulo 1, diz assim, não és tu Deus, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor. Puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, estabelecestes para servir de disciplina. Veja o versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então tolera os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Abacuque parece bugar, né? Como a gente diz, o computador bugou, ou seja, tem que reiniciar. Abacuque não entende a resposta de Deus. Abacuque está dizendo para Deus, Senhor, como é que pode? Eu lhe peço uma resposta de oração. E o Senhor vem me dizer que vai trazer um povo pior do que a gente para julgar a gente. O Senhor é um Deus puro, é um Deus santo. O teu olho não pactua com pecado. O Senhor não está nesse negócio de pecado. E como é que o Senhor vai trazer um povo pecador para julgar o teu povo? Então, Abacuque, ele fica naquela de pensar que Deus iria agir como ele estava esperando. Mas a Bíblia diz, amados, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, Deus está acima de tudo e no controle de tudo. Abacuque começa uma nova queixa diante de Deus. Abacuque não se conforma com a resposta de Deus. E o que nós entendemos é que Deus tem suas maneiras de trabalhar. Vai trabalhar de um jeito na vida da irmã Miriam, vai trabalhar de outro jeito na vida do irmão Damião, vai tratar Glauber de outro jeito. Amém? Jesus foi chamado porque Lázaro estava doente. Jesus já tinha curado muita gente, já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo. E um dos seus melhores amigos cai doente. E alguém chega e Jesus, as irmãs de Lázaro não devem dizer que ele está muito doente, que o Senhor fosse lá. E aí Jesus olha para aquele povo e diz, essa doença não é para a morte. Ou seja, era um dos melhores amigos que Jesus tinha. Jesus curou pessoas que não eram tão próximas dele. E um amigo,
ele demorou aí. As formas de Deus trabalhar, amados, é incompreensível a nós humanos. Nós não temos 0,00 de pensar como Deus vai agir. Deus pode responder da forma que nós estamos pedindo? Pode sim. Com certeza, ele é Deus. Ele é Deus. Mas muitas das vezes, amados, em situações difíceis, a gente não vai saber como Deus agir. Só temos que esperar. Porque de uma coisa, oh, aleluia, nós temos que aprender, é que Deus vai agir. Amém? Deus está no controle. Deus não perde o controle da situação nunca. Tudo está dentro dos desígnios de Deus. E Abacuque, mediante aquela situação, amados, mediante aquela decisão de Deus, mediante aquela resposta de Deus, Abacuque toma uma posição. Versículo 1 do capítulo 2. Estarei na minha torre de vigília. Oh, aleluias. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Qual é a posição de Abacuque diante da resposta de Deus, que não era aquilo que ele estava esperando, que era totalmente ao contrário daquilo que Abacuque pensava de Deus. Abacuque agora não está entendendo o modo de Deus agir. Como ele não entende, qual é a ação de Abacuque? Abacuque não desiste. Abacuque não para. Abacuque não volta atrás. Pelo contrário, Abacuque diz, eu vou ficar de vigília e vou esperar Deus me responder. Abacuque sabe quem é Deus. Abacuque está aprendendo como Deus trabalha. Então, Abacuque diz, eu vou ficar na torre de vigília. Meus amados, como é fácil a gente desistir. Muitas das vezes, a gente está enfrentando lutas e adversidades. Parece que vem de vez terremoto, maremoto, vento forte, vem para cima da gente. E a gente aprende aqui com Abacuque que a espera em Deus é a melhor posição que o crente no Senhor Jesus Cristo pode tomar. Abacuque diz, eu não vou desistir, eu não vou parar, pelo contrário, eu vou esperar uma resposta de Deus, porque eu não estou entendendo o modo de Deus agir. Eu não estou entendendo como Deus está agindo, porque ele está usando um povo ímpio para julgar o seu povo. Ele é um Deus santo, parece que ele está compactando com o pecado. Eu não estou entendendo Deus. Não estou entendendo. Mas eu não vou desistir desse Deus. Quantos estão, amados, hoje afastados do caminho do Senhor, porque passaram uma dificuldade na igreja, porque muitas das vezes se decepcionaram com o homem, talvez com o líder, talvez com alguém da liderança da igreja, talvez com algum irmão, talvez com algo que aconteceu dentro da igreja e aproveita para se afastar do Senhor. Abacuque recebe uma resposta de Deus na qual a sua cabeça fica confusa. Deus é um Deus santo e está usando um povo ímpio para julgar o seu povo, ao qual um povo que ele escolheu e que ele disse que esse povo seria como a areia do mar, seria como a estrela do céu, e como agora Deus está me dizendo que vai trazer um povo ímpio para subjugar o seu povo, para levar esse povo cativo. Abacuque tinha tudo para desistir. Abacuque tinha tudo para parar, mas ele diz, eu vou ficar na minha torre de vigília. Ou seja, Abacuque está dizendo, eu vou perseverar, eu não vou desistir, eu não vou sair da minha posição. Eu entrei em oração, esperei uma resposta de Deus, ele me deu, não entendi, mas eu não vou desistir. Amém? Quantos começam as campanhas e desistem? Quantos fazem os seus votos e quebram? Quantos, quando a caminhada aperta, meus queridos, quando o inimigo ataca, quando vem os problemas na família, no casamento, quando vem as batalhas que o mundo espiritual muitas das vezes nos faz travar, desistem. Abacuque
vendo a situação do seu povo, vendo a resposta de Deus, ele diz, eu vou para a torre de vigília, ou seja, eu vou ficar na presença do Pai até ele me responder. Eu quero entender o que é que Deus vai fazer. E muitas das vezes, amados, a gente não tem essa paciência. Muitas das vezes a gente não sabe esperar. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, e versículo 24 e 25, ele diz, olha, porque na esperança nós somos salvos. Amém? Nós que estamos aqui hoje de pé, somos perseverantes como Abacuque. Porque nós estamos crendo num Jesus que nós não vemos. Paulo está dizendo, ó, pela esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois, como espera aquele que se vê? Porque se você está vendo, você não está mais esperando, porque já chegou. Você está vendo. Aí no versículo 25 ele diz, de Romanos 8, Paulo diz, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Diga glória a Deus comigo. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Então, amados, nós aprendemos com Abacuque na torre de vigília e com Paulo escrevendo aos Romanos que não tem jeito. Tem momento que nós vamos ter que aguardar, esperar, ter paciência. De uma coisa é certa, o Senhor nos guarda no momento da dor. O Senhor nos guarda no momento da angústia. O Senhor nos protege. O Senhor usa os seus servos para nos alertar. O Senhor acampa o seu anjo ao nosso redor. Seta do inimigo pode ser lançada, mas o Senhor guarda aquele que busca ele. Judá está toda desviada. Parece que só Abacuque está aqui, lamentando pela condição da sua cidade, do seu povo, e travando uma batalha espiritual com Deus. Porque não está entendendo a maneira de Deus trabalhar. Eu não sei o que você está passando na sua vida nesse momento, nessa hora, talvez você não esteja entendendo, mas uma coisa é certa, Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Lição 4, amados. Quando o Abacuque espera com paciência, quando ele fica na torre de vigília, quando Abacuque, mesmo sem receber a resposta que esperava, ele não sai da presença de Deus. Ele fica lá esperando. Ele não desiste. Ele insiste, ele persiste. Deus traz a resposta a Abacuque. Verso 2 do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo. Chega finalmente a resposta de Deus a Abacuque. O Senhor chama Abacuque e diz, olha, Abacuque, presta atenção, tu estava na torre de vigília, esperando tua resposta. Está aqui a tua resposta. Vou te dar uma visão, e tu vai pegar essa visão, e o que tu vê, tu vai escrever em tábuas bem legíveis, e vai a pregar num caminho, para até quem passar correndo, vai ver, vai ler, e vai entender o que eu vou fazer. E aí, nos versículos que se seguem, no capítulo 2, é Deus explicando a Abacuque que ele vai subjugar Israel através dos judeus, ou seja, vai punir, vai subjugar Judá através dos babilônicos, melhor dizendo, vai punir Judá, Judá vai pagar pelos seus erros, Judá vai pagar pelas suas injustiças, sendo que levado cativo pelo povo babilônico, mas a Babilônia já está com seus dias contados. É o que os versículos que se seguem vai nos dizer até no capítulo 3, até no final do capítulo 2, melhor dizendo. Aí, mais uma vez, a gente entende
que Deus não precisa se explicar para a gente. Ele está no controle. Israel estava sendo subjugado justamente por isso. Ou melhor dizendo, Judá. Israel já tinha sido subjugado pela Assíria. Aqui agora é o povo de Judá. Como o reino se dividiu, é Judá agora. O reino de Israel, a Síria já tinha levado as 10 tribos. Só ficou Judá e Efraim, que formam o povo de Judá. E agora os babilônios estavam vindo para trazer uma punição para o povo de Judá que estava afastado de Deus. E agora Deus diz, olha, Abacuque, presta atenção. Eu só estou usando eles como instrumento para disciplinar o meu povo. Talvez, muitas vezes, amados, a gente não entende porque o ímpio prospera, porque muitas das vezes aquele que não está na presença de Deus, entre aspas, parece que é mais abençoado do que a gente. A gente não entende porque muitas das vezes ímpios tentam contra nós em muitas situações, eles levam vantagem. Mas de uma certeza nós temos que ter, Deus está no controle das nossas vidas. Nós não devemos nos abalar, nem nos intimidar, amados. O que nós devemos é fazer como Abacuque, esperar no Senhor. Ah, presbítero, é porque o Senhor não conhece minha vida. Irmãos, eu não conheço, mas tenho certeza de uma coisa. O Criador dos céus e da terra, o Deus Santo, maravilhoso e puro, ele conhece. E ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe até onde eu aguento. Deus não é injusto para nos dar uma carga que nós não possamos carregar. Amém? E aí, nos versículos que se seguem, Deus começa agora a mostrar a Abacuque que vai punir Judá através dos babilônicos. Mas os babilônicos também vão pagar pelos seus crimes e pelos seus pecados. Deus está no controle. Amém? Deus está no controle da tua casa. Deus está no controle da tua vida emocional. Deus está no controle da tua vida espiritual. Deus está no controle dos teus sentimentos, daquilo que tem saído aí, amém? Lá do profundo, onde o homem não pode ver, onde o teu marido não pode ver, tua mãe não pode ver, tua esposa não pode ver, teu filho não pode ver. Deus está vendo o que está aí dentro. Sai me andarábia. Neve cantarábia, sou. Não sei quem você está me ouvindo nessa hora, mas Deus tem conhecido o teu coração. Amém? Deus chama Abacuque e diz, olha, tudo está no meu controle. Babilônia pensa que é grande, mas eu só estou usando ela para punir o meu povo que se desviou dos meus caminhos. Mas o inimigo do meu povo vai ser derrotado. Meu povo vai voltar. E a Babilônia vai se acabar. E assim, amados, Abacuque tem agora uma nova visão de Deus, que é a quinta lição que nós aprendemos aqui no livro do profeta Abacuque. Tem anos e anos de lições, mas nós separamos essas 5. Foi aquilo que Deus colocou em nosso coração. O poder transformador da fé. Amém? No versículo 2 de Abacuque, no capítulo 2, melhor dizendo, de Abacuque, o próprio Deus vai dizer a Abacuque que o justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. O justo vai viver pela crença no Senhor. É a primeira vez que esse versículo é citado. E ele é dito a Abacuque pelo próprio Deus. Presta atenção. Capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Depois que Deus diz a Abacuque, depois que Deus mostra a Abacuque como ele vai fazer, no capítulo 3, a gente vê, parece que uma outra pessoa. O capítulo 3 de Abacuque começa com Abacuque dizendo,
Oração do profeta Abacuque, sob forma de canto. Aí veja do versículo 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Oh, aleluia! E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Versículo 3 diz, vem de Temão santo, vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Ouvi, versículo 16, salte aí comigo. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Aí do versículo 17, 18 e 19, Abacuque fecha o seu livro dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Verso 19, Abacuque diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Parece esse cara que citou esses versículos aqui. Parece o cara do versículo 1 do capítulo 1. Até quando, ó Deus, eu vou orar e o Senhor não me responde? O poder da fé, amados, transforma condição, situação, momentos, vidas, histórias. O poder da fé, amados, a resposta de Deus a Abacuque fez Abacuque se transformar. Aquele homem, amados, indignado, aquele homem que estava sem entender aquilo que Deus queria fazer, aquele homem, amados, que estava desesperado, aquele homem que foi para o monte, para a torre de vigília, se queixando diante de Deus, depois que ele recebe a resposta de Deus, que o justo viverá pela fé, e que o Senhor está no controle de todas as coisas, aquele homem deixa de ser um homem triste, um homem cabisbaixo, deixa de ser um homem sem fé, e passa agora a ser o quê? Um homem, amados, que está aqui salmodiando poesias diante da face do Senhor. Abacuque, o capítulo 3 de Abacuque nem parece que é o mesmo Abacuque que escreveu o capítulo 1. Porque é isso, amados, que a fé tem que fazer na vida de um ser humano. A fé em Cristo, ela tem que mudar o momento. E preste atenção que só é uma promessa de Deus. Abacuque não viu o povo retornar de Judá. O povo retornar da Babilônia para Jerusalém de volta. Abacuque, amados, morreu sem ver a promessa se cumprir. Mas Abacuque agora não é mais aquele homem cheio de lamentos. Abacuque creu na promessa e por isso ele já estava exultando a Deus. Abacuque agora é um homem alegre. Abacuque é um homem que está agora compondo hinos através de poesias, salmos de louvor, adoração e gratidão a Deus. Abacuque não é mais aquele homem angustiado do versículo 2 do capítulo 1. Abacuque agora é um homem que diz, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que falte tudo, ainda que me reste só a vida, ainda que eu perca tudo como Jó. Talvez Abacuque conhecesse a história de Jó. Ainda que falte tudo, Abacuque vivia da plantação
e vivia da criação de gado. Por isso que ele diz, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que toda a colheita não dê nada, ainda que todo gado que eu tenho, de ovelha e gado grande, desapareçam. Todavia, em meio a toda essa situação de dificuldade, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou crer no Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Amém, meus queridos? Deus, amados, é aquele que está no controle. Deus é aquele, meus queridos, que não está subjugado às nossas orações. Ele nos manda orar, ele nos manda pedir, ele nos manda buscar a ele, ele nos manda colocarmos os nossos problemas diante dele, como Paulo diz aos Filipenses, não vos incomodeis por coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus todas as vossas petições, através das vossas orações e das vossas súplicas. Mas o responder e como vai fazer, aí é com o nosso Deus. Não que ele não possa nos dar, mais uma vez eu repito, da forma que nós estamos pedindo, ou aquilo que nós estamos pedindo. Mas Deus tem, amados, seu propósito em nossas vidas. Aprendemos, amados, com Abacuque, que muitas situações nos indignam, nos revoltam, nos deixam até incompreensíveis, muitas das vezes, com as respostas de Deus que tentam abater a nossa fé. Porém, amados, a nossa ação é subir na torre de vigília, é aprender a esperar no Senhor, é confiar nas suas promessas e, principalmente, em meio à dor, à angústia, em meio ao desespero, procurarmos termos com Deus momentos de louvor, de adoração e de alegria em meio às dificuldades. Vejo muita gente dizer que não entende crente, porque está passando luta, dificuldade, está na prova e sai toda bonita, maquiada, no salto, com a Bíblia debaixo do braço, para a igreja. Está na dificuldade, está passando, como dizem na gíria de hoje, muito perrengue, mas ele está lá de blazer, calça social, sapato brilhando, na casa de Deus, louvando e adorando. Essa é a geração que Deus espera, meus irmãos. Estamos vendo que Israel tem sido atacado, estou terminando já. Estamos vendo que Israel sofreu um ataque no último final de semana. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Os egípcios se levantaram. Hoje, lá no Egito, só tem um bocado de ruína onde Israel ficou preso. Os assírios se levantaram. Hoje também tem um bocado de ruína lá. Os babilônios se levantaram. Hoje também tem um bocado de ruína lá. Os romanos se levantaram. Hoje também tem um bocado de ruína aí. Então não adianta atacar Israel. A promessa está dada. A nossa função agora é fazer como Abacuque, ir para a torre de vigília, aguardar a resposta de Deus, no momento da resposta recebida, adorar, exaltar e glorificar o nome dele. Amém, meus queridos? Assim, meus amados, eu agradeço a minha oportunidade, que o Senhor continue vos abençoando. Muito obrigado pelo convite